vão perguntando aí, tá? Se não quiserem falar no microfone, pode ir perguntando no chat. Então, hoje, nós vamos fazer a correção daqueles exercícios que eu deixei para vocês, disponível lá naquela apresentação de PowerPoint, lá na sala de aula, tá? Eu não me lembro se eu já tinha começado alguns, mas eu vou iniciar e vou fazer todos, tá? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Lembrando que os exercícios é a respeito, né? Ele fala sobre forças. Então, na aula passada, a gente trabalhou a respeito dos tipos de força que a gente pode encontrar, tá? Então, vamos agora fazer os exercícios. Lá na apostila de vocês, esse assunto tá na apostila 4, tá? Deixa eu ver aqui. Capítulo 10, tá? Na parte 2, forças mecânicas. Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu tinha deixado para vocês dizia o seguinte, ó. Um corpo de massa 4 kg está apoiado sobre uma superfície horizontal. Então, nós temos uma superfície horizontal e esse corpo ele vai estar apoiado sobre essa superfície, tá? Esse corpo, então, tem uma massa de 4 quilogramas. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano é 0,30. Então, ó, o coeficiente de atrito estático é 0,30. E o coeficiente de atrito dinâmico é 0,20. Então, o coeficiente de atrito dinâmico, 0,20. Se empurrarmos o corpo, então a gente vai empurrar esse corpo, nós vamos aplicar uma força aqui, ó, de 16 newtons. Então, nós estamos aplicando essa força aí, ó, 16 newtons. Podemos afirmar que, né? Então, aqui tem algumas alternativas e nós vamos confirmar qual delas, ou é só uma, né, está correta. Então, a primeira ele diz que a aceleração do corpo é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, se esse corpo possui uma aceleração, ele vai estar em movimento. Se ele está em movimento, só um pouquinho, deixa eu aceitar alguém aqui que está entrando. Se esse corpo está em movimento, quer dizer que nós vamos ter que utilizar para cálculo o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Então, vamos calcular a aceleração. Se ele está em movimento, coeficiente de atrito dinâmico. Então, força de atrito, ela vai ser gerada no sentido contrário da força aplicada. Então, aqui nós temos a força de atrito. Para calcularmos a aceleração, nós temos que lembrar da segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton nos fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, primeiro nós temos que ver quais são as forças, ou qual será a força resultante aqui. Mas eu já posso montar direto na fórmula, né? A força resultante, então, vai ser... Nós temos duas forças sendo aplicadas, a de 16 newtons e a força de atrito. Lembrando que quando o corpo se movimenta na horizontal, a força-peso não vai ser influenciada, né? Não vai influenciar a força-peso aí, só a massa do corpo. Então, a força resultante nesse caso é os 16 newtons, que serão positivo, menos a força de atrito que está agindo no sentido contrário, por isso que ela é negativa. Quem é a força de atrito aí, ó? A força de atrito é calculada com a seguinte fórmula. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembrando que a força normal, ela é igual à força-peso, né? Então, a força de atrito aí vai ser coeficiente de atrito. Se ele desenvolve uma aceleração, ele está em movimento. Se ele está em movimento, o coeficiente de atrito vai ser o dinâmico. Então, 0,20. Ou 0,2, que é a mesma coisa. Multiplicado pela força normal. A força normal, ela é igual à força-peso. Para calcular a força-peso, a gente faz a massa vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso é 10, ó, ele está dizendo aqui no exercício que é 10 metros por segundo. Então, 4 vezes 10, a força de atrito será de 40.
newtons, certo? Então, a força de atrito não, a força peso, desculpa. Então, a força de atrito será 0,2 vezes 40, nós vamos ter uma força de atrito de 8 newtons. Força de atrito, 8 newtons. Tá? Então, aqui na resultante vai ser a força de 16 newtons menos a força de atrito, que é 8. Igual a massa do corpo, que é 4, vezes a aceleração que nós vamos descobrir. Então, 16 menos 8 é 8, que é igual a 4 vezes a aceleração. O 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, a aceleração vai ser quem? Vai ser 8 dividido por 4. Então, a nossa aceleração aí vai ser de quanto? Deixa eu aumentar aqui. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração aqui, que ele está falando que é 0,5, essa alternativa não está correta. Está errada. A letra B diz que a força de atrito vale 20 newtons. Também está errada, porque nós calculamos a força de atrito e foi 8 newtons. Então, essa aqui também não está correta. A letra C diz que a aceleração do corpo será de 2 metros por segundo, que foi o que a gente calculou aqui. Então, a alternativa C, ela é a correta. A letra D diz que o corpo fica em repouso. Para que esse corpo fique em repouso aí, ó, o que teria que acontecer? Essa força aqui teria que ser igual a essa. Aí ele ficaria em repouso, né? Como a força de atrito ela é menor, então quer dizer que o corpo vai conseguir se movimentar. E a letra E que também está errada. Então, nessa questão aí, a alternativa correta é a letra C. A aceleração do corpo será 2 metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida nessa questão? Essa daí eu acho que eu já até tinha explicado na outra aula, né? Agora eu vou pegar essa daqui. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, ó. 2 corpos A e B. A massa do A é 3 quilogramas e a massa do B é 6 quilogramas. Tá? Então, nós temos 2 corpos. Aqui na figurinha aqui, vocês conseguem ver, ó. O corpo A, que está aqui sobre uma superfície horizontal, e o corpo B, que está suspenso por uma corda, ó. Tem uma polia e nós temos essa corda que liga o corpo B lá no corpo A, tá? Então, se eu tenho uma corda, nós vamos ter o que a gente chama de força de tração, tá? Diz ali que eles estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia e, ao passar por essa polia, ele não gera atrito, tá? Então, no corpo suspenso não tem atrito. Agora, entre o corpo A e o apoio, qual que é o apoio? A superfície em que o corpo A se encontra, tá? Há atrito cujo coeficiente é 0,5. Então, aí nós já temos a massa do A, a massa do B e o coeficiente de atrito, que são os dados, tá? E aí ele diz, considerando-se G igual a 10 metros por segundo, a aceleração dos corpos e a força de tração no fio valem. Então, agora nós vamos ter que ver qual daquelas alternativas é a correta. Quando nós temos mais do que um corpo desenvolvendo o movimento, né, nós vamos chamar de um sistema de forças. Quando nós temos um sistema de forças, nós temos que levar em consideração todos os corpos que fazem parte desse sistema. Então, nesse sistema aí, nós temos o corpo A, que está sobre uma superfície horizontal. Então, vou desenhar a superfície aqui e o corpo A em cima. E nós temos o corpo B, que é o corpo que está suspenso ali. Então, aqui nós temos o corpo A e o corpo B. O corpo A tem uma massa de 3 quilogramas, então eu já vou colocar aqui, ó, 3 quilogramas. E o corpo B tem uma massa de 6 quilogramas, tá? Então, o que é importante aqui, pessoal? Nós analisarmos
primeiramente, qual será o sentido do movimento, né? Então, nós temos esses dois corpos aqui, ó. O corpo B, ele tem massa de 6 quilogramas. Se a massa dele é 6, o peso é 60. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse corpo suspenso, ele é mais pesado do que o corpo que está apoiado. Então, o corpo suspenso, ó, vai desenvolver um movimento para baixo. Então, tudo que tiver para baixo vai ser positivo, tá? O corpo A, ele é mais leve, então ele vai ser puxado pelo corpo B. Então, o sentido do movimento do corpo A vai ser esse. Então, tudo que tiver neste sentido aí será positivo. Tá? Então, agora nós vamos ver quais são as forças que atuam no corpo A e as forças que atuam no corpo B. No corpo A, então, nós temos uma corda, né? Então, nós vamos ter uma força de tração para o lado de cá, ó. E aí, ele diz aqui no nosso exercício que esse corpo aqui, A, né? Ele tem um atrito em relação à superfície que ele está. Então, se ele tem uma força de atrito, a força de atrito vai agir sempre no sentido contrário do movimento. Então, a força de atrito vai estar para cá. Tá? Então, aí eu já identifiquei todas as forças que estão agindo nesse corpo. Lembrando sempre que, quando o corpo se movimenta na horizontal, a força peso não vai influenciar no movimento. Tá? O que influencia é a massa e não a força peso. Já o corpo B, ó, o que acontece? O corpo B ele está suspenso e ele vai se movimentar na horizontal, desculpa, na vertical, tá? Então, se ele se movimenta na vertical, o que nós temos? Agora sim, a influência da força peso. Então, a força peso é uma força que sempre age no sentido, né, do centro da Terra, para baixo. Então, para baixo aqui nós temos a força peso, e para cima desse corpo aqui nós temos a força de tração, porque ele está sendo puxado por uma corda. Ele está preso lá no corpo A por uma corda, tá? Então, essas são as forças que agem no corpo B. Então, quando nós temos dois corpos, nós temos um sistema de forças. Se nós temos um sistema de forças, primeira coisa, então, é localizar os tipos de força que estão agindo ali e descobrir quais são elas. Então, a gente já fez isso. Segundo passo aí, é calcular a força resultante. Como é um sistema de forças, nós vamos ter que calcular a força resultante separada. A força resultante no A e a força resultante no B. Então, aqui, ó, lembrando que a fórmula é força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante no corpo A, então, vai ser quem? Olhem o sentido do movimento aqui, ó. Para esse sentido aqui, ele vai ser positivo. Se ele tiver no sentido contrário, vai ser negativo. Então, no corpo A, nós vamos ter uma tração positiva menos a força de atrito, que vai ser negativa. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a tração nós não temos como calcular, então vai continuar como variável, tração, menos a força de atrito. Quem é a força de atrito aqui no corpo A? A força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembrando que a força normal é igual à força peso. Então, a força de atrito neste corpo será de 0,5, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal, que é igual à força peso. Se a massa é 3, massa vezes a aceleração, que é 10, a força peso vai ser 30. Então, quer dizer que a força normal também será 30. E aí, para calcular a força de atrito, nós vamos ter que multiplicar 0,5 vezes 30, que vai dar 15. Então, essa força de atrito é igual a 15 newtons. Então, agora a gente já vai poder colocar aqui, ó, 15 igual a massa do corpo A, que é 3, vezes a aceleração. Vejam bem que quando vocês têm um sistema de forças, vocês vão ficar com uma equação, ó, e nessa equação vocês vão ter duas incógnitas. Quem são essas incógnitas? A tração e a aceleração, tá? Então, deixa aqui esse sisteminha que agora nós vamos ter que calcular o do B. O do B nós temos, então, a força peso que está para baixo, ó, o sentido do movimento para baixo é positivo. Então, se a massa
né, 6 quilogramas, a força-peso vai ser 6 vezes 10, massa vezes aceleração da gravidade. Então, a força-peso é 10 newtons, tá? Então, nós vamos ter força-peso, que é positiva, menos a força de tração, que está agindo no sentido, né, contrário do movimento. Então, ela vai ser negativa. Igual a massa vezes a aceleração. Então, a força-peso é 60, menos a tração, que nós não sabemos qual é, igual a massa, que é 6, vezes a aceleração, que nós não temos. Então, aqui nós também vamos ficar com uma equação com duas incógnitas. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos ter que resolver isso aí através de um sistema. Deixa eu só aumentar aqui a minha folha. Aí. Então, nós ficamos com duas equações com duas incógnitas cada uma. Então, a maneira de se resolver isso é sistema. As noçõezinhas lá da matemática, né? Tração menos 15 é igual a 3 vezes o A, que é a primeira equação. E a segunda é 60 menos a tração igual a 6 vezes o A. Então, olhando para o nosso sistema aí, como é que a gente vai resolver isso? Um sistema nós podemos resolver por dois métodos, né? Ou o método da adição ou o método da substituição. Olhando ali como nós temos duas incógnitas que a gente pode cancelar, então a gente vai resolver pelo método da adição, que fica mais fácil. Então, ó, temos uma tração positiva e uma tração negativa, então nós podemos cancelar. E agora a gente resolve o resto, ó. Aqui tem o sinal de igualdade, né? Então, aqui nós temos na frente menos 15 mais 60. Menos 15 mais 60 vai dar 45. Igual, agora aqui, ó, 3 mais 6, 9 vezes a aceleração. O 9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 45 dividido por 9, que vai ser igual à nossa aceleração. 45 dividido por 9 é 5. Então, a aceleração já descobri que é 5 metros por segundo ao quadrado. E agora nós temos que descobrir a força de tração. Como que nós vamos fazer para descobrir a força de tração? Nós vamos pegar uma das duas equações e vamos substituir onde nós temos o A por 5. Então, vou pegar a primeira. Então, vai ficar tração menos 15 é igual a 3 vezes o 5. Tração é igual 3 vezes 5, 15. Esse 15 que estava negativo vai passar para cá positivo. Então, a tração aí vai ser de 30 newtons. E aí, nós temos o valor da aceleração e da tração. E a alternativa correta aqui nesse caso seria a alternativa A. Tranquilo, pessoal? Se tiverem dúvidas, vão perguntando, tá? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: o bloco da figura abaixo, né? Qual que é a figura? Eu vou fazer ela aqui, para ficar mais visível. Então, nós temos uma superfície horizontal, temos um bloco sobre essa superfície. Tá? E ali diz o quê? Que ele tem massa de 2 quilogramas. Então, a massa desse corpo, desse bloco, 2 quilogramas. Supondo que a força F de 4 newtons, ó, nós temos uma força F de 4 newtons sendo aplicada para cá, ó, 4 newtons. Representada na figura seja horizontal e que o coeficiente de atrito estático da superfície vale 0,3. Então, nós temos um coeficiente de atrito estático de 0,3.
Ter-se-á, então, neste caso, que o valor da força de atrito é. O que eu quero descobrir? O valor da força de atrito. O que vocês têm que prestar bem atenção aí, ó? Que vai me definir a questão sem eu precisar ficar resolvendo cálculos. Quando ele me fala que o coeficiente de atrito ele é estático, quer dizer que esse corpo ele vai se manter parado. Esse corpo ele não vai se movimentar. Para que esse corpo fique parado e não se movimente, o que é que tem que acontecer com a força de atrito? Eu vou ter que ter uma força de atrito no sentido contrário. E qual será o valor dela para ele ficar em repouso? O mesmo valor da força aplicada. Tá? Então, sempre que... Cuidado, tá? Sempre que falar em coeficiente de atrito, vocês têm que lembrar que se for estático, o corpo está parado. Se for dinâmico, ele está em movimento. Se o corpo está parado, quer dizer que se eu tenho uma força aplicada nessa direção aqui, nesse sentido, ó, eu vou ter que ter uma outra força de atrito sendo aplicada na mesma direção, com a mesma intensidade, porém em sentido oposto. Tá? Então, aí, as forças são iguais, mesma direção, mesma intensidade, porém, os sentidos têm que ser opostos. Então, essa daqui eu nem preciso resolver. É só analisar a situação que eu sei que a alternativa correta é 4 newtons. Porque se a força de atrito fosse 6, esse corpo iria se movimentar para cá, ó. Se a força de atrito fosse 2, esse corpo ia se movimentar para lá. Se fosse 10, a força de atrito iria para cá, porque a força de atrito é maior. E se fosse 20, a mesma coisa, iria para cá, porque a força de atrito é maior. Então, como está em repouso, as forças têm que serem iguais. Próxima. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho aí? Tá tudo tranquilo? Sim ou não? Sim. Matheus, lembra de quando você foi meu aluno? Que você aprendeu isso? Ah, que bom que lembra, então. Vamos lá, então. 3. O bloco da figura... Opa, copiei a mesma? Só um pouquinho aí que eu peguei a mesma. Não sei por que não deu o print. Vamos tentar de novo. Aí, agora sim. Então, olha lá. Essa aqui é parecida com aquela que nós trabalhamos a segunda questão, ó. Nós temos dois corpos idênticos. O que isso quer dizer, pessoal? Que a massa do corpo A é a mesma do que a massa do corpo B. Eles têm a mesma massa, consequentemente o mesmo peso. São ligados por um fio leve, flexível, tá? Adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A polia é leve e o coeficiente de atrito no bloco com a superfície é M igual a 0,2. Esse M aqui, ó, ele deve ter corrigido errado, tá? Mas esse M aqui, opa, esse M aqui é para ser o coeficiente de atrito, que é essa letra aqui, é o μ, tá? Igual a 0,2. O que ele quer saber? A aceleração dos blocos. Então, aí nós vamos ter que calcular a aceleração. Nós não temos a massa, tá? Então, vamos primeiro desenhar os corpos. Como ele é um sistema, eu tenho que fazer separados e identificar as forças. Então, vou desenhar primeiro o corpo A aqui, ó. Depois, quando vocês pegarem a manha do negócio, vocês nem precisam mais desenhar. Mas é importante desenhar para que vocês visualizem onde essas forças estão sendo aplicadas. Então, olha lá, ó. Lá no corpo A, então, nós temos uma massa M, que eu não sei qual é. Então, eu vou deixar como M.
tá? Nós temos uma força de tração neste sentido aqui. E ele diz que tem um coeficiente de atrito, então quer dizer que eu tenho um atrito aqui, ó, sendo aplicada nessa direção aqui, nesse sentido. Tá? Tenho mais alguma outra força aqui? Não. Agora, nesse corpo que está suspenso, aí nós temos para cima uma força de tração e para baixo nós temos a força peso. Aqui, ó, pessoal, eu não tenho como identificar qual vai ser o sentido do movimento. Eu não sei se esse corpo ele vai ficar parado ou se o corpo M vai puxar, o corpo M que tá aqui, ó, nessa horizontal, vai puxar esse que tá na vertical. Então, eu não tenho como determinar o sentido do movimento. Mas, sempre que for dois corpos, vocês vão ter que estipular um sentido para o movimento. Então, eu vou estipular o mesmo, eu vou fazer de conta aqui, ó, que essa massa aqui, ó, esse peso vai para baixo. Consequentemente, se esse corpo se movimenta para baixo, vai puxar o outro para o lado de cá. Então, horizontal, positivo, vertical para baixo, positivo. Já estipulei o sentido do movimento, porque se você não coloca, depois na hora que você vai fazer a força resultante, você se confunde, né? Por exemplo, ali na força de atrito, você pode colocar positivo, e ela não é positiva, ela é negativa. Ah, mas professor, eu posso adotar o outro sentido como do movimento? Por exemplo, fazendo de conta que esse corpo aqui vai puxar para cá? Posso, só que se esse tá puxando, esse daqui vai estar subindo, né? Então, esse sentido do movimento aí, quem vai estipular serão vocês. Nesse caso aí, não vai influenciar em nada. Só eu não posso fazer os dois, né? Por exemplo, o corpo M tá indo para baixo e o corpo M que tá aqui em cima da superfície indo para cá. Isso aqui não é impossível, né? Tá? A não ser que a força de atrito seja bem maior. Mas não é esse caso aí. Tá? Então, vamos lá para a força resultante. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem vai ser a força resultante aqui? Vai ser a força de tração menos a força de atrito. Igual a massa, que eu não sei qual é, vezes a aceleração. Então, aqui, ó, nós vamos ficar como? Quem é a força de atrito? Vou ter que calcular ela, ó. Força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Ô, Dora. Desculpa, é que a minha cachorra tá deitada aqui embaixo e ela tá roncando. Força de atrito vai ser igual, então, a quem? O coeficiente de atrito, que é 0,2, vezes a força normal. Quem é a força normal? É a força peso. Só que eu não tenho a massa. A massa vai ser M. Tá? Então, o peso aqui vai ser quem? Vai ser, deixa eu fazer aqui em cima, ó. Peso vai ser igual a massa, que eu não sei qual é, vezes a aceleração da gravidade. Quanto que é a aceleração da gravidade? 10. Então, eu posso dizer que essa força peso é de 10m. Tá? Então, eu vou substituir aqui por 10m. E aí, eu posso multiplicar 0,2 vezes m para descobrir quem será a força de atrito. Então, a força de atrito aqui vai ser igual 0,2 vezes 10, nós vamos ter 2 m's. Então, a força de atrito aí vale 2 m's. Deu para entender aqui como é que funciona a força de atrito? Bem, só vamos deixar a variável ali, que a gente não sabe qual é a massa, então ela vai ter que ficar ali. Então, a força de atrito é 2m. Opa, esqueci de colocar o T antes, vamos fazer direitinho aqui, só um pouquinho. Nossa. Tração, que eu não sei qual é, menos a força de atrito, que é 2m, igual a massa, que eu não sei qual é, vezes a aceleração. Então, eu vou deixar massa vezes a aceleração. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a equação, ó. Só que aí, ao invés de ter duas incógnitas, nós vamos ter três. Nós vamos ter massa e vamos ter aceleração, além disso, a tração.
Deixa ali por enquanto, tá? Vamos ver a do B, como é que vai ficar. A do corpo B, então, força-peso para baixo positiva, tração para cima negativa. Então, vai ficar menos a força, mais a força-peso, né? Porque, ó, para baixo positivo. Então, deixa eu fazer de outra cor. Mais a força-peso, menos a tração, é igual a massa vezes a aceleração. Tração, eu não sei qual é. Agora, a força-peso eu posso... Se a massa é m, a força-peso vai ser m vezes 10. Então, nós vamos ter o que aqui? Mais a força-peso, ó, mais 2m. Menos a tração, igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, nós ficamos com essas duas equações aí, ó. Como nós ficamos com essas duas equações, nós podemos resolver através de um sistema, tá? Aqui ele está pedindo que, ó, a polia eleve o coeficiente de atrito do bloco com a superfície AM igual a 0,2 vezes A. A aceleração dos blocos é, então ele quer achar a aceleração. Então, vamos colocar aqui as nossas equações. Tração menos a força de atrito, que é 2m, igual a massa vezes a aceleração. Aqui vai ficar... Opa, deixa eu arrumar aqui. Uh, 2m menos a tração é igual a m vezes o A. Dúvidas até aí? Como que nós vamos resolver esse sistema de equações com três incógnitas? Como a gente resolveu o sisteminha ali, tá? Só tô achando estranho aqui que ele vai cancelar tudo, deixa eu só ver se não foi feito nada de errado. Tração positiva, força de atrito negativa, coeficiente de atrito é 0,2. Ah! Não, tá certo. É isso aí mesmo. Enfim, continuamos. Aqui vai cancelar. Aqui também. Que estranho. Massa vezes aceleração. Tem alguma coisa errada nessa conta aí. Vamos dar uma olhada aí que tem algo que não tá fechando. Força normal. Ah, aqui tá certo. 0,2. 2 M's. Tá tranquilo aqui. Força peso para baixo positiva, força de tração para cima negativa, igual a massa que nós não temos, que é m, porque elas são iguais, vezes a aceleração. Força peso é a massa vezes a... Aqui, ó, que tá errado, pessoal. Já achei o meu erro aqui, ó. Aqui eu coloquei que a força peso é 2 M's. Deixa eu só arrumar, tá? Não vai ser 2 M's a força-peso aqui, ó. A força-peso é a massa vezes 10, tá? 10 é a aceleração. Então, aqui, ó, a força-peso vai ser 10 M's e não 2 M. Não sei de onde que eu tirei isso, mas enfim. Deu tempo ainda de corrigir. Então, aqui não vai cancelar, porque aqui vai ficar 10 M's. Ninguém me sinalizou que não estava certo, né? Só deixa eu apagar aqui. Vou organizar isso aí, senão fica feio. 2. E aqui, deixa eu apagar direitinho aqui, ó. E vamos colocar o 10 certinho. Deu para entender, então, aqui onde que foi que eu errei, ó? Força-peso é a massa vezes a aceleração. A massa é m,
a aceleração é 10, então vai ficar m vezes 10, 2m. Acho que porque eu fiz aqui, ó, e aí eu me confundi aqui, mas tá errado isso aí. Então, aqui nós vamos ter menos 2m mais 10m, vai ficar 8m. Igual a massa vezes a aceleração. O que nós estamos achando, pessoal? Nós estamos procurando a aceleração. Então, esse m aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. E aqui, nós temos m vezes a e m vezes a, são 2ma. É como se nós tivesse ma mais ma. Então, nós temos 2ma, tá? Então, esse 2m que está multiplicando vai passar para dividindo. 8m dividido por 2m's vão ser igual à aceleração. Então, aqui nós podemos cortar o m e dividir 8 por 2, 4. Então, a nossa aceleração aí, 4 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, né? Depois de errar lá, a gente acertou. Deu para entender, pessoal? Confundi a cabeça de vocês um pouco aí, mas deu tempo de acertar. Dúvidas? Vocês são muito quietos, vocês não falam nada? Olha lá, ó, a Júlia já tinha falado, tá? Prof, não fica 10 metros embaixo. Ela tinha falado, só que quando eu tô compartilhando a tela, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Então, às vezes, abro o microfone e me derem um toque, tá? Porque eu não consigo ver o chat. Continuando. Era isso, Júlia, que você tinha me falado? Beleza, então. Próxima. A próxima nós temos o que aí, gente? Um plano inclinado. Estão vendo? Opa! Estão vendo que aqui nós temos um plano inclinado? Plano inclinado, eu quero explicar para vocês passo a passo a questão do plano inclinado, tá? Então, eu vou deixar essa aqui para depois e vou trabalhar só essas aqui. Não, é plano inclinado também? Não, vamos trabalhar plano inclinado. Vamos, como tá, vamos seguir ordem, senão vocês... Só vou dar uma breve explicaçãozinha antes do plano inclinado. Tá? Então, antes de colocar a figura ali da próxima questão, nós vamos falar um pouquinho sobre o plano inclinado. Tá? Então, sempre que vocês tiverem nessa situação aqui, né? Vocês têm um plano inclinado e esse corpo aqui, ele vai ser abandonado lá de cima e vai descer esse plano inclinado. Quando se tem um plano inclinado, nós temos as forças que vão compor um plano inclinado. Então, no plano inclinado, nós temos algumas forças que agem diferente de se o plano é na horizontal ou se o movimento é na vertical. Então, aí nós temos que tomar cuidado. Sempre que nós tivermos um plano inclinado, nós vamos ter que ter um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Tá? Então, aqui nós temos sempre um ângulo que nós vamos ter que saber ou descobrir, né, dependendo da situação. E aí, quais são as possíveis forças que podem agir num plano inclinado? Então, nós temos, se eu estou abandonando esse corpo aqui, ó, o sentido do movimento dele é para baixo. Então, se o plano é inclinado e o plano tem um ângulo, nós vamos ter que fazer a decomposição das forças, tá? Porque nós vamos ter forças que vão agir nesse sentido aqui, ó. E nesse sentido aqui. Né? Então, aqui nós temos o eixo X, né? Lá nas coordenadas, a gente pode lembrar que aqui é o eixo X. E aqui nós vamos ter quem? O eixo Y.
E nós vamos ter uma força, então, que vai agir tanto na força no eixo X quanto no eixo Y. Que força será essa? Será a força peso, tá? Porque se a força peso tiver, se o corpo tivesse num plano horizontal ou num plano vertical, a força peso ela agiria para baixo. Ó, aqui, ó, mesmo no plano inclinado, a força peso ela age para baixo. Mas como nós temos um ângulo, essa força peso ela vai ser decomposta, tá? Ela vai ser decomposta no eixo X e no eixo Y. Então aqui no X nós vamos chamar essa força de PX ou força X, como vocês preferirem. Eu uso o PX porque vem da força peso. E o PY aqui na reta do Y, tá? Então, quando que isso vai acontecer? Quando se tiver uma inclinação, quando se tiver um ângulo, tá? Além dessas três forças, que é a força peso, a força PX e a força PY, nós temos a força de atrito. Então, se esse corpo está se movimentando no sentido do PX, nós vamos ter uma força que vai agir no sentido contrário, que vai ser chamada de força de atrito. E além disso, nossa, aqui é mais feio. E além disso, nós temos uma força que age no sentido contrário da força peso. Só que como o corpo está inclinado, essa força ela vai agir inversa ao PY. Como que a gente chama essa força? Força normal. Tá? Então, em um plano inclinado, são essas as forças que podem fazer parte do movimento. Tá? Então, força peso, a força PX que vai agir no sentido paralelo ao plano, né? Então, se o plano está aqui, ó, o plano inclinado, essa PX age paralelo ao plano. E, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, nós temos o que a gente chama de PY. Eu já vou explicar como é que a gente calcula esse PX e esse PY. Tá? Temos a força normal, que vai agir no sentido contrário do PY. Isso quer dizer que, se eu quero calcular a força normal, basta eu calcular o PY, que eu descubro quem é a força normal. E no sentido contrário do movimento, se tiver a força de atrito. Se não tiver, se despreza o atrito, não vai levar em consideração ele, tá? Então, o que eu posso dizer aqui no plano inclinado? Que a força normal, ela vai ser sempre igual ao PY. Lá no nosso plano horizontal, a força normal, ou na vertical, a força normal é igual à força peso, né? Aqui não. Aqui a força normal vai ser sempre igual ao PY. Então, agora nós vamos calcular o PX. E depois o PY. Como que eu faço, então, para calcular o PX e o PY? O que nós vamos levar em consideração? O ângulo, certo? O ângulo que nós vamos levar em consideração. Então, para calcular o PY vai ser força peso vezes. E agora, trabalhamos com seno ou com cosseno aí? Derem uma olhadinha no plano aí e me digam aí se nós vamos trabalhar com seno ou com cosseno quando a gente trabalha com o PX. Vamos ver se alguém respondeu. Seno, muito bem, Matheus, isso aí. Então, quando a gente quer calcular o PX, nós vamos sempre trabalhar com o seno do ângulo alfa. Agora, se nós quisermos calcular o PY, vai ser força-peso vezes o cosseno do ângulo alfa. Isso aqui é trigonometria, né, pessoal? Quando vocês trabalham lá com os triângulos, vocês trabalham com seno, cosseno e tangente, né? Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, essas são as fórmulas que nós utilizamos para trabalhar com o plano inclinado. E essas são as forças que compõem um plano inclinado. Agora, vamos lá para o nosso exercício. Vamos tirar um print dele de novo.
Aí. Então, deixa eu desenhar o plano inclinado aqui, ó. Nós temos um plano inclinado mais ou menos... Ai, não era aqui que eu queria desenhar. Deixa eu ver se dá pra voltar. Dá. Mais ou menos isso aqui, ó. De novo. Então, esse é o nosso plano inclinado. Embora aqui, ó, ele esteja essa inclinação maior, aqui não vai interferir, né? E aí nós temos uma polia, uma roldana aqui, ó. Onde nós temos um corpo que está suspenso. E esse corpo outro que está aqui no plano inclinado. Desculpem os meus desenhos aí, tá? Mas é que é meio complicado desenhar com o mouse. Eu ainda não comprei uma mesa digitalizadora. Então, agora sim nós vamos ver o que é que está falando o exercício. 2 blocos mostrados na figura possuem peso de 10 newtons cada um. Então, se ele pesa 10 newtons, quer dizer que a massa dele é quanto? 1, né? Massa 1, peso 10 newtons. Despreze os atritos, ó, não vou ter força de atrito agindo aí. E considere G igual a 10 metros por segundo. O seno aqui era para ser um N, foi um M, não sei porquê. Seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,86. A intensidade da aceleração escalar dos corpos é, em metros por segundo, igual a... Então, nós vamos calcular a aceleração. Como que eu resolvo isso? Da mesma maneira que nós estávamos resolvendo as outras. Porém, o que, que vai ter de diferente aí? Um plano inclinado. Tá? Então, vamos desenhar esses corpos separadamente aí, ó. Eu vou colocar as forças aqui de outra cor. Para vocês identificarem. Então, aqui no corpo A, vou chamar esse aqui que está em cima do plano inclinado de corpo A. Nesse corpo A, nós temos para cá, ó, uma força de tração que está agindo nesse corpo. Vou colocar aqui, tração. E para baixo aqui, ó, nós temos quem agindo? O PX. Por que que é o PX? Porque o movimento vai ser paralelo ao plano inclinado. Então, PX. Tenho mais alguma outra força sendo exercida aqui? Não. Quando o corpo se desloca no sentido do plano inclinado, as únicas forças que vão agir serão ou a tração, nesse caso aqui, e o PX. Poderia ter uma força de atrito aí? Poderia. Poderia ter uma pessoa puxando a caixa? Poderia, tá? Mas sempre que for no sentido do plano, é o PX que sempre vai estar ali presente. Né? Porque a força-peso, ela no plano inclinado, ela influencia. Mas como ela não está se deslocando nesse sentido aqui, que é o sentido vertical, ela está se deslocando paralela ao plano, nós vamos ter o PX. E lá naquele inclinado, então, nós vamos ter quem exercendo? Para cima, uma força de tração, e para baixo, a força-peso. Força-peso, força de tração. Agora eu pergunto, para onde que esse corpo vai? Para que lado? Ele vai subir? Ele vai descer no plano? Para que lado ele vai? Vocês é que vão estipular o sentido do movimento. Tá? Tanto faz, vai dar o mesmo valor. O que vocês têm que colocar é o seguinte, ó. Se eu tô dizendo que o sentido do movimento aqui, ó, desse corpo aqui tá sobre o plano vai ser nesse sentido aqui, ó, vai ser positivo. Porém, se esse corpo desce o plano, esse corpo que tá aqui vai subir. Tá? Então, para cima, positivo. Agora, se eu fazer o contrário, vai mudar os resultados? Não. Só que daí eu tenho que lembrar que se eu estipulo o sentido do movimento do peso para baixo, positivo, quer dizer que se esse desce, esse aqui vai subir. Então, tanto faz
independente do que sentido vocês adotarem, o que vocês têm que estipular é bem direitinho. Se um desce, o outro sobe. Se um sobe, o outro desce. Não posso fazer que os dois vão subir ou os dois vão descer. Ali não tem sentido, né? Então, vamos lá. Eu vou seguir o sentido positivo, o lilazinho aí, tá? Então, se o lilazinho é positivo, agora eu vou montar aí a minha força resultante do corpo, desse corpo 1 aqui, ó. Esse corpo 1 não, vou colocar aqui A. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem vai ser a força resultante, então, aqui, ó? Flechinha roxinha, Px positivo, menos a força de tração. Igual a massa do corpo, quem que é a massa? 1, né? Vezes a aceleração. Quem é o Px aí, pessoal? Agora eu vou ter que calcular o Px, ó. Px é igual a força a peso vezes o seno do ângulo de 30 graus. Esqueci de colocar o ângulo aqui, ó. 30 graus. Então, o Px será quem? Força peso. Já disse lá, ó. Força peso de 10, ó. 10 vezes o seno de 30. Quanto vale o seno de 30? Muraro, quanto que é o seno de 30? Não vale pesquisar. Ah, lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. 0,5. Então, o Px aqui vai valer 10 vezes 0,5, 5 newtons. Então, aqui vai ficar 5 menos a tração igual a 1 vezes o A. Cheguei na minha equação, vou deixar ela aqui para achar a equação do corpo 2, do corpo B. Nossa, que bagunça esse quadro aí. Quem é o corpo? Quais são as forças que agem no corpo B? Ó, eu usei o laranja, a flechinha lilás, então, ó, para cima é positivo, então vai ser tração menos a força peso. Quem é a força peso? É 10, ele já está dando lá no exercício. Igual a massa, que é 1, vezes a aceleração. Então, a tração aqui, menos 10, igual a 1 vezes o A. Agora, eu tenho as duas equações aqui, eu vou resolver por meio de sistemas. Então, vamos lá montar o sisteminha aqui, ó. 5 menos a tração é igual a 1 vezes o A. Tração menos 10 é igual a 1 vezes o A. O que eu posso cortar aí? Tração com tração. Vai sobrar 5 menos 10, que vai dar menos 5. Igual a, do 1A mais 1A, 2A. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 5 dividido por 2 é igual à aceleração. Então, a aceleração aí vai ser de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. O que indica essa aceleração negativa aí, pessoal? Por que essa aceleração não ficou positiva? Vamos ver se alguém sabe. Por que a aceleração ficou negativa e não positiva? Porque quando eu fiz o sentido do movimento que eu usei... Opa, deixa eu abrir aqui. Que eu usei esse sentido lilás aqui, ó. E a aceleração deu negativa, quer dizer que essa aceleração aí está contrária ao movimento. Então, quer dizer que o movimento real, o sentido positivo é o verde e não o lilás. Então, aí tem como vocês descobrirem qual é o sentido. Então, olha o que vai acontecer aqui nessa situação. Esse corpo aqui vai descer e esse corpo vai subir.
Se a aceleração for negativa, só está falando que quando eu usei o sentido do movimento, eu usei o sentido do movimento contrário. Certo? Até porque aí tem lógica, né? Nós calculamos o PX aqui, era quanto? 5, né? E esse aqui, o peso é 10. Esse aqui é mais pesado, ó. Ele vai ir para baixo, vai puxar. Esse que é mais leve. Por isso que num plano inclinado é mais fácil, quando você vai movimentar algo, colocar ele em um plano inclinado que você consegue puxar ele com maior facilidade. Olha o tanto que reduz pela metade o peso desse corpo se eu tivesse que levantar ele assim, ó. Ok, povo? Alguma dúvida? Isso aí, ó. A Maria disse que era porque o corpo estava subindo. Bem isso. Aceleração é negativa porque o sentido do movimento foi o contrário. Eu adotei o outro e não era o real. Por isso vocês vão ter uma aceleração negativa. Podemos fazer a correção de mais uma? Acho que sim, né? Ou alguém tem compromisso? Falta 5 minutos. Acho que dá tempo. Vamos para a próxima, rapidão. A próxima também, ó, fala de um plano inclinado. Vamos lá, então. Opa, fechei sem querer o que não era para fechar. Deixa eu abrir aqui. Eu acho ruim esse Meet aqui, porque ele não tem o quadro branco. Lá no Superativo e no Frei, a gente trabalha com o Collaborate, que é o mesmo da UNOESC lá, e ele tem um quadro branco, daí você pode abrir o quadro branco e trabalhar no quadro branco, e esse não tem essa opção, daí tem que ficar colando no Paint para resolver. Então, vamos lá para esse, ó. Um corpo de massa 10 kg é abandonado do repouso num plano inclinado perfeitamente liso, quer dizer que não tem atrito, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, a situação é essa. Ó. Plano... Oi? Não tá aparecendo. Ah, eu esqueci de compartilhar. Pera lá. Obrigado por avisar. Se vocês não falam, eu ia ficar aqui resolvendo e vocês não iam ver nada. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Então, aí, ó, plano inclinado, corpo vai ser abandonado desse plano inclinado. Então, ele está inicialmente lá no topo do plano em repouso. Tá? Então, ele está aqui. Esse plano forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, 30 graus. Como mostra a figura. Então, a figurinha está ali bem pequenininha, mas dava para ver. Massa do corpo, 10 kg. A pergunta é a seguinte: a força resultante sobre o corpo é: se esse corpo foi abandonado do repouso numa superfície perfeitamente lisa, não vai ter atrito. Também eu não tenho nenhuma outra força que está puxando ele para cima. Uma corda ou alguma outra coisa exercendo uma força para cima. A única força que vai ser exercida aí vai ser a força paralela ao plano, que é o que a gente chama de PX. Então, aqui a única força que está agindo aí é o PX, nada mais. Não tenho atrito e não tem uma outra força sendo aplicada. Então, ele quer que vocês calculem a força resultante. Então, a força resultante aí é quem? Só tenho uma, é o PX. Então, basta nós resolvermos e determinarmos o valor do PX. PX é igual a quem? A força peso multiplicada pelo seno do ângulo. Como ali nós temos um ângulo de 30 graus, vai ser o ângulo de 30 graus. Então, o PX vai ser a força peso. Se a massa é 10 e a aceleração da gravidade é 10, 10 vezes 10, 100. Então, o peso vai ser 100 vezes o seno do ângulo, que o Matheus já disse que é 0,5. Então, o PX vai ser quem?
Vai ser 100 vezes 0,5. 100 vezes 0,5, nós vamos ter 50 newtons. Essa é a minha força resultante. Letra E. Tranquilo, pessoal? Depois eu vou postar a aula ao vivo, a aula gravada para vocês lá. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada para a próxima aula. Não vai dar tempo de nós corrigirmos todos os exercícios hoje, né? Mas na próxima aula vocês dessem uma olhadinha aqui na apostila, tá? Que ele está explicando tudo isso que a gente trabalhou. A única coisa que eu quero aprofundar um pouco mais com vocês é a questão das polias e da força elástica, tá? Que não foi trabalhado nesses exercícios. Então, derem uma olhadinha lá na apostila de vocês para a próxima aula, né? Na primeira página, capítulo 10, na página 9, que fala sobre as forças de tração, que é as polias, né? O que vai acontecer quando a gente tem uma polia fixa e quando a gente tem polias móveis? O que é que muda de uma polia para outra? Na semana que vem eu vou explicar isso bem certinho para vocês. E a questão da força elástica também, tá? A força elástica, eu já passei uma breve introdução para vocês, que a força elástica vai ser igual ao K, que é a constante elástica, vezes o X. O X vai ser a variação, né, que essa mola vai ter de tamanho quando ela aumentar ou ela diminuir. Tá? Então, para a próxima aula, nós vamos trabalhar esses dois itens. A questão das polias fixas e das polias móveis. Polias fixas a gente trabalhou um pouquinho hoje, né? Nos planos inclinados ali a gente tinha uma polia. Mas o que acontece quando a polia não é fixa, ela é móvel, tá? E também a questão da força elástica. Mas isso fica para a semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tem os exercícios da apostila também referente a isso. Deixa eu te dizer lá na página que tá, se vocês quiserem ir treinando, né? Tá, começa lá na página 28, ó. Tem os exercícios. Opa, 28 não. 26. Vão fazendo aqueles que vocês já têm conhecimento, né? A respeito das forças, só deixem os de polia e os de força elástica para trás. O restante eu acredito que vocês consigam resolver. Aí qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos. Semana que vem eu espero vocês. Vamos fazer 2h30, então? Ao invés de 2h15, 2h30. Acho que fica melhor para todos. Beleza? Então tá bom. Tenham todos um ótimo final de semana. Se cuidem e até quinta-feira da semana que vem. Eu vou disponibilizar a aula depois, tá? Até mais.